Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um HD multiboot, que é uma única mídia, né, um único pendrive ou HD externo que você vai carregar todas as ISOs do Windows 10, Windows 8, Windows 7, sistemas Linux, sisteminhas para você fazer backup de arquivos das máquinas dos clientes e tudo em uma única mídia. Ao invés de você ter vários pendrives aí, né, 10 pendrives diferentes, você vai ter apenas um ou um HD externo com todas as ISOs e isso vai te tornar um técnico muito mais produtivo e organizado. Então meu nome é Everton, eu sou técnico em informática e seja bem-vindo ao vídeo de técnico. E o que é um HD multiboot? Sabe quando você vai fazer a instalação do Windows 10 ou vulgo formatação, né? Então vamos supor, você quer instalar um Windows 10 aí, você vai ter que ir no site da Microsoft, baixar um arquivo .iso. Se você não sabe o que é um arquivo ISO, fica tranquilo que eu vou explicar ao longo desse vídeo. Depois você vai pegar um pendrive vazio e através de um programinha específico você vai gravar esse arquivo ISO nesse pendrive. Então esse pendrive aqui ele vai virar uma mídia de instalação bootável. Se você não sabe, boot é a gente inicializar um sistema através de uma mídia. Então quando você liga o seu PC, ele vai dar boot no Windows. Provavelmente você pode estar vendo esse vídeo no PC, então você precisou dar boot quando você ligou o PC no seu Windows. Isso acontece de maneira automática. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse pendrive, plugar no computador e dar boot nele. Em vez de iniciar no Windows que está no seu computador, você vai iniciar nesse sisteminha aqui, desse pendrive. E aí vai aparecer aquela tela azul lá que você já conhece, onde você vai fazer a formatação, apagar o conteúdo do HD e começar a instalação do Windows. Esse é o processo padrão. Agora imagina que você é um técnico em informática como eu, e aí você precisa fazer várias instalações ali ao longo do seu dia. E aí você tem que ter um pendrive com Windows 10, um pendrive com Windows 8.1, um pendrive com Windows 7, um pendrive com Windows 8. E não só isso, né? Um pendrive também com sistemas Linux, para você poder fazer alguns tipos de configurações ali. Um pendrive com um sisteminha de backup, para você fazer backup dos arquivos do cliente. Um sisteminha de antivírus. Então são muitos sistemas, você precisaria aí de repente de 20, 30 pendrives. Isso daí é tecnicamente impossível de conseguir, né? Então esse HD multiboot, ele é basicamente uma única mídia, pode ser um pendrive ou pode ser um HD externo, em que você vai carregar várias ISOs ali dentro e vai conseguir dar boot em cada uma delas. E isso vai fazer você ser um técnico em informática muito mais eficiente, muito mais organizado. Você vai ter praticidade no seu dia. Já pensou você carregar 20, 30 pendrives desse aqui? Não, você vai ter simplesmente uma mídia, você organiza tudo bonitinho ali. Isso vai facilitar muito o seu dia, fazer você ser muito mais rápido. E o que é uma ISO e como baixar? Vou te dar exemplos também de ISOs que eu uso no meu multiboot hoje em dia. Vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Um arquivo ISO é basicamente uma cópia exata, um clone de um sistema que está funcionando e ele compacta, né? Ele copia esse conteúdo para um arquivinho compactado chamado .iso. Quando você vê um arquivo ISO, significa que ele é basicamente um clone, né? Uma imagem mesmo, como se eu tirasse uma foto de um sistema que está funcionando e colasse ali dentro daquele arquivo. Então vamos supor aqui que eu tenho um DVD do Shrek, que eu quero fazer uma cópia dele para um outro DVD que esteja vazio. Se eu simplesmente colocar esse DVD lá no meu computador, copiar todo o arquivo dele para esse DVD vazio assim, Ctrl+C e Ctrl+V, não vai funcionar nos aparelhos de DVD, porque esse DVD original ele foi criado de uma forma para dar o boot específico. Então o arquivo ISO ele é basicamente isso. Você copia tudo daqui de dentro para um arquivo e depois desse arquivo você copia para outra mídia nova e ele vai ficar a estrutura igualzinha ali estava no original. Quando o pessoal da Microsoft criou o Windows 10, né, eles criaram um pendrive bootável, testaram lá, deu certo, bacana. Agora a gente precisa colocar esse conteúdo desse pendrive bootável para a galera poder fazer o pendrive deles, né, para poder fazer a instalação para eles. E é basicamente isso que eles fizeram. Eles pegaram o conteúdo do pendrive, criaram um ISO e você consegue baixar isso na internet de várias formas diferentes. Então eu vou te dar exemplo agora de duas formas que você pode baixar ISOs do Windows e as outras ISOs a gente vai explicando aí ao decorrer do tempo. E quais outras ISOs que você pode ter além dessa ISO do Windows 10 que eu mostrei para vocês como baixar? Eu gosto de carregar no meu multiboot as seguintes ISOs. Eu tenho aqui todas as versões do Windows, então eu tenho Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Vista e XP. Eu carrego todas essas ISOs aqui. Um sisteminha Linux que funcione direto do pendrive, que você não precisa instalar para você conseguir usar ali um navegador, acessar os arquivos. Ele funciona direto aqui. Então eu uso, por exemplo, o Ubuntu, que é muito bom. Tem, se eu não me engano, Linux Mint, ele funciona no pendrive também. Pelo menos 2 sistemas portáteis ali que tem vários programinhas, ferramentas de antivírus, programas de imagem, de clone de disco, de recuperação de arquivos. Por exemplo, o Raidens Boot, que é um que eu gosto muito, e tem o Sergei Strelec também, que é muito top. Eu carrego também 2 sistemas de clonagem, então eu carrego lá o Macron Reflect e o Acronis True Image, que são programas para você fazer clone de disco. Então você clona o conteúdo de um HD para outro HD, clona um conteúdo do HD para um arquivo de imagem como se fosse uma ISO. Então eu tenho também esse sistema. Eu carrego também o HDD Regenerator, que é um programinha que recupera HDs danificados. Se ele tiver com bad blocks, né, setores danificados ali defeituosos, ele consegue reparar e às vezes eu consigo ali de repente resolver o problema do cliente. E o que você vai precisar para criar o seu HD multiboot? Basicamente você vai precisar de um HD externo, como esse aqui, ou um pendrive. Então são duas formas aí que você pode fazer. Eu recomendo que você faça com HD externo, porque cabe mais coisas, cabe bem mais ISOs. Mas se você tiver, por exemplo, um pendrive de aí 128 GB, dá tranquilo. E caso você ache um HD externo muito caro, eu vou contar um segredo
segredo aqui para vocês que vai economizar muito aí, né, no seu investimento em ferramentas. Ao invés de você comprar um HD externo que você vende no Mercado Livre por 300, 400 reais, você simplesmente consegue um HD de notebook, como esse aqui. Esse aqui eu acho que tem 500 GB, eu tenho uns de 1 TB ali atrás, e você compra essa case de HD para USB lá no Mercado Livre. Então isso aqui custa uns 30 reais, e aí você vai fazer o quê? Vai encaixar esse HD aqui de notebook, fecha aqui e pronto. Agora você tem um HD externo, USB, você conecta ali, você pode usar como se fosse um HD externo normal. Na verdade, o HD externo ele é assim por dentro, só que você não consegue abrir, só essa diferença. Funciona muito bem. Esses HDs normalmente eu ganho de clientes, ou eu pego aí quando faço barganha com o cliente, né? Tô ali fazendo um serviço e sobrou o HD, eu falo, me dá esse HD aí, eu tiro 50 reais aí do valor da mão de obra. Pronto. E aí eu compro essa case aqui por 30 reais, 25, 30 reais. Show. Além de uma mídia para você fazer o multiboot, você vai precisar também de um computador que esteja funcionando para você poder criar esse multiboot, e você vai precisar das ISOs que você vai colocar dentro do seu HD. No meu caso lá no curso, no método Viver de Informática, eu disponibilizo todas as ISOs para os meus alunos, então eles têm lá todas as ISOs que eu uso, até algumas que são um pouquinho difíceis de achar, ISO do Windows 8 e do Windows 7, que hoje em dia estão sumindo aí na internet, né? Mas enfim, você precisa ter as ISOs ali que você vai fazer a instalação. Qual o tamanho que tem que ter o meu HD externo? Eu recomendo que você use um HD externo, pode ser pendrive? Pode, mas eu recomendo HD externo, e eu recomendo que ele seja de 500 GB, porque além de você colocar as ISOs ali dentro, você pode colocar os seus programas instaladores ali do Google Chrome, do Office, antivírus, você pode colocar o backup dos clientes também nesse mesmo HD, funciona tranquilo. Mas se você tiver um HD ou um pendrive aí de a partir de 64 GB, dá tranquilo. E uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês antes de tudo é a diferença entre GPT e MBR, que são formas diferentes de ler o conteúdo de um HD ou de um pendrive. Sabe a BIOS do computador? Aquela tela que a gente aperta Delete lá, ou F2, para você fazer as configurações ali de boot, aquela coisa toda? Existem basicamente dois tipos de BIOS. É a BIOS Legacy e a BIOS Wi-Fi. São duas BIOS diferentes. Eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Nesse assunto, porque eu já vou explicar isso em outro vídeo. Mas, basicamente, aquela BIOS mais velha, mais antiga, que é azul, que é feia pra caramba, ela lê HDs em formato de partição MBR. Já essas BIOS mais novas, que é aquela mais bonita, que você tem mouse, que elas são feitas numa linguagem de programação diferente, elas leem HDs no formato UEFI. Então, voltando um pouquinho ali para a forma tradicional de fazer uma formatação, quando você vai criar o seu pendrive bootável, por exemplo, do Windows 10, ele sempre dá a opção de você selecionar ali qual esquema de partição que você quer. É GPT ou MBR? A BIOS UEFI, que é essa BIOS mais nova, ela lê HDs e pendrives no formato GPT. E as BIOS mais antigas, que são aquela azul, elas leem pendrives e HDs no formato MBR. Então, se você, por exemplo, sua BIOS é mais antiga e você gravar um pendrive em GPT, não vai dar, você não vai conseguir fazer a instalação. E aí que entra o pulo do gato, porque com essa forma, né, esse método que eu vou mostrar para você de fazer o multiboot, ele vai dar boot nos dois. Então, ele vai dar boot tanto em MBR quanto em GPT. E isso é muito bom pra gente, porque lembra no começo que eu falei, né, você precisaria ter 20 pendrives diferentes. Não é 20, é 40, porque você teria que ter um Windows 10 GPT e outro Windows 10 MBR, um Windows 8 GPT e outro Windows 8 MBR e assim por diante. Então agora bora lá pro meu PC, porque eu vou mostrar para você como criar o seu HD Multiboot e preparar ele para receber todas as ISOs. Então pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como baixar uma ISO do Windows 10, para vocês terem um exemplo aí de como conseguir essas ISOs. A primeira forma, gente, é a forma mais fácil. Você vai vir aqui no seu Google, quem não conhece, e vai digitar assim, ó, baixar Windows 10. Então, ó, nesse primeiro link aqui, que é o da Microsoft, baixar imagem de disco do Windows 10, arquivo ISO, você entra aqui. Pode ser o Windows 11 também, é a mesma coisa, tá? Então aqui, pessoal, vocês vão descer um pouquinho essa tela aqui e você vai ver essa parte aqui, ó. Está pensando em instalar o Windows 10 no seu computador? Baixa a ferramenta agora. É isso que a gente quer, tá? Você quer baixar a ferramenta. Aqui no botãozão azul, ele vai fazer o download de um programinha. Ó, vou abrir ele aqui. E agora esse aqui é o programinha para você baixar a ISO do Windows 10 oficial do site da Microsoft, tá bom? Pronto. Aqui, obviamente, você vai aceitar todos os termos, que a gente nunca lê, mas a gente aceita, né? Tem que aceitar, fazer o quê? Então, e aqui, pessoal, o que você deseja fazer, né? Você vai vir aqui criar mídia de instalação, pendrive, DVD ou arquivo ISO. Não use isso daqui nunca em hipótese alguma, tá? Atualize esse computador agora, vocês não vão fazer isso. É aqui, ó, criar mídia de instalação. Aqui em avançar, você vai selecionar aqui, pode deixar do jeito que tá, ou você desmarca aqui e seleciona 64 bits. Não tem necessidade de instalar o Windows 10 32 bits. Se o seu PC só aceita 32 bits, você tem que jogar ele fora. É sempre 64 bits. Avançar, e aqui você vai selecionar, ó, arquivo ISO. Você pode pegar o pendrive, ó, então o pendrive aqui, eu conectar ele no computador e pedir para criar uma unidade flash USB. Só que aí ele vai ser só o Windows 10. A gente não quer isso agora. A gente quer fazer um HD multiboot. Então o que a gente vai fazer? Baixar o arquivo ISO. Dá um avançar, ele vai perguntar onde que você quer que instale esse arquivo. Pode salvar na área de trabalho mesmo. Pode colocar um nominho aqui, ó, Windows 10. Você bota a data que você baixou, sei lá. 7 do 8, dá um salvar e dá um avançar aqui e ele vai baixar a ISO para você. Então, pessoal, o que eu sempre vou recomendar para vocês é sempre procura no site oficial a ISO que você quer.
tá bom? Então vamos supor que eu quero aqui baixar o Macrium Reflect. Não, o Macrium não, quero baixar o Hirens Boot. Hirens Boot. Você vai vir no Google e vai procurar o site oficial. No caso aqui, ó, hirensbootcd.org. Não vai baixar nesses lixos de baixa aqui, tech tudo, isso daí é porcaria, tá? Isso aí vai pegar vírus no seu PC, vai instalar um monte de programa. Você vai sempre no site oficial. E aqui, ó, posso procurar aqui, tem um botão de download aqui. Não é. Deixa eu descer mais um pouquinho. Já tá aqui, ó, hirensboot.iso aqui, ó, 64. Cliquei, fechou, pronto. Já tô baixando aqui o Hirens Boot, simples assim, ó. Vai demorar um tantão aqui, eu já tenho ela baixada, não vou baixar agora. Mas vocês já entenderam como que faz para baixar a ISO do Windows 10 e baixar Hirens Boot. E isso serve para todas as ISOs que vocês quiserem baixar. Ah, eu quero baixar um Ubuntu. Ubuntu, download, ISO, né? E você vai no site oficial do Ubuntu. Não vai nesses aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, Ubuntu Mate, TechSpot, tudo quanto é site doido que aparecer aí, vocês não vão usar. Vocês vão usar sempre o site oficial, ó. Download Ubuntu Desktop. Vamos ver aqui, aceita os cookies. Vamos ver onde que a gente faz o download. Aqui, ó. Download do Ubuntu 22.4 LTS. Obrigado por baixar o Ubuntu. E ele já vai vir pra cá, ó. Então, tá baixando aqui o Ubuntu. Então é isso que vocês vão fazer. Eu não vou deixar baixando porque eu já tenho, mesma coisa. E aí vocês entenderam, né? E agora, gente, é o seguinte. A gente chegou na parte de fazer o nosso HD multiboot. Então eu vou conectar aqui no notebook o meu HD de 1 TB, que é um HD já tá zerado. Tenha em mente, gente, que vocês vão perder todo o conteúdo do HD ou do pendrive. Então pega aí um pendrive que você não tá usando, ou você tira e faz backup dos arquivos, que tudo vai ser apagado. E aí é o seguinte, vocês vão vir novamente aqui no Google e vocês vão digitar assim, ó, easy to boot, download. Pronto. Agora, ó, easytoboot.xyz, esse é o site atual deles. Vem aqui na parte de downloads e aqui, ó, tem um botãozão bem grande aqui, download, ó. Se você não achar isso aqui, cara, tá precisando de um óculos igual eu. E agora aqui, vocês descem um pouquinho essa tela, você tem aqui, ó, easytoboot exe, tal, para o Windows 10, tal. Recomendado. Tá vendo aqui? Eu quero recomendado. A gente espera aqui um tempinho, ó, download now. Fecha esse anúncio aqui e agora, pronto, a gente baixou o nosso Easy to Boot. Abrindo esse programinha aqui, que a gente acabou de baixar, o Easy to Boot, agora é o seguinte, você vai escolher uma pastinha para você instalar esse programa, que ele é portátil, tá? Na verdade, ele só vai extrair o programa aqui e eu vou colocar aqui na área de trabalho mesmo, ó, que é a pastinha padrão que ele vai extrair, ó. Usuário, seu nome, desktop, que é a área de trabalho aqui, e a pastinha do Easy to Boot. Você pode dar um próximo, bem rapidinho, não demora muito porque o programa é leve, né? Ele é de certa forma leve. E agora é o seguinte, esse é o nosso programinha. Aqui dentro, gente, você vai procurar o seu HD externo, ó. Então aqui a gente tem essa caixinha de seleção aqui, e aí eu tenho aqui, ó, Drive 1, novo volume, Xbon, tal. Observa bem, tá bom? Porque se você tiver mais HDs conectados aí na máquina, um monte de pendrive, você pode se confundir e acabar apagando a coisa errada. Seleciona o certo aqui, tá? No meu caso já é esse aqui, ó, de 1 TB. E aí você vem aqui nesse Make USB Drive aqui, ó, esse botãozão com essa flecha vermelha aqui, ó. Ele tá falando assim que o USB que eu tô selecionando é um HD fixo, tá? E realmente ele é um HD externo. Então não tem problema. Pode dar um OK. E aqui, gente, não é muito difícil. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, mas vocês vão ver que é uma coisa bem tranquila de se fazer. Basicamente, a gente vai falar sim pra quase tudo que ele pedir aqui. Primeiro passo, ele tá pedindo aqui a partição 1, que é a partição onde vai ficar as suas ISOs, qual o tamanho que a gente quer. Tá, então você pode colocar desses 1 TB que é o meu HD, você pode pôr metade só para as ISOs. Eu acho muito. E normalmente eu faço o quê? Eu coloco 127, que é o padrão, o tamanho padrão ali que ele sugere pra gente. E funciona muito bem comigo, porque é difícil você ter mais de 127 GB de ISOs. Então, ó, 127, dá um Enter. A segunda partição, você pode colocar o 1. Quando você vê assim, ó, partição 2, coloca o número 1, que é o padrão lá, acho que é 500 MB, uma coisa assim, e dá um Enter de novo. E aqui, quando ele perguntar qual tipo de partição, você vai colocar FAT32, tá bom? Desse jeito aqui, ó, FAT32. Na partição 3, ele tá falando assim, ó, use all remaining space. Ele tá falando assim, eu criei uma partição 1, que é onde vai ficar os arquivos ISO, tá? Onde você vai salvar suas ISO. Eu criei a partição 2, que é uma partiçãozinha que vai permitir o boot, né? Aquele boot duplo que eu falei, do UEFI e da BIOS normal. E o restante, o que eu faço? Você vai pedir aqui para ele, basicamente, criar uma partição única, que você vai poder salvar ali os programas, backup de cliente, esse tipo de coisa. Então, você dá um Y, que é yes. A terceira partição vai estar assim, ó, partition 3, tipo NTFS ou FAT32. Você vai colocar NTFS, tá bom? Presta atenção nesses detalhes, que isso aqui é importante. E agora você confirma aqui com Y. Então, confirma aí no seu se tá igual ao meu, ó. Partição 1, NTFS 127. Partição 2, FAT32 1. Partição 3, NTFS Max. É isso. Se tiver certinho, tiver parecido com o meu, você dá um Y e
prosseguir, dá um enter, né? Pode confirmar tudo que ele falar aqui, ó, tá perguntando se tá avisando que vai apagar tudo, né, e tudo mais. Pode confirmar, dá um ok pra tudo. Então, pessoal, agora é o seguinte, adiciona uma partição viva aqui, grub file manager, pode colocar sim. Vai lendo aí o que tá acontecendo aqui embaixo, pra fazer igual eu. Ó, download and add Ventoy 4.2 ESB 2.0 lá, que é o nosso multiboot. Ele tá perguntando basicamente assim, se a gente quer adicionar o Ventoy também no multiboot, que o Ventoy é uma outra ferramenta de multiboot, mas ela é boa também. E aí, caso você não esteja conseguindo usar o Easy2Boot, que é esse programinha que a gente está instalando no HD, você consegue usar o Ventoy também. Então coloca sim, a gente já vai ter ele lá dentro, não vai ocupar nada de espaço. E agora vocês vão esperar uma tela preta aqui, tá? Aqui, gente, ó, ok para copiar as pastas do Ventoy para o E, você dá um Y e dá um Enter. Ele está instalando o Ventoy agora. Vocês viram que bem fácil, né? Ó, ficou a tela verde aqui, terminou. Nosso HD Multiboot está pronto agora para ser usado, tá bom? Você pode apertar qualquer tecla aqui que ele vai fechar essa janelinha, ó. Pode fechar já. Ficou verde o seu? Pode fechar. E agora você fecha o programinha que a gente vai partir para a parte da adicionar as ISOs dentro do nosso Multiboot, fechou? E agora, pessoal, a gente vai adicionar, por fim, as nossas ISOs dentro do nosso HD Multiboot. Quando a gente criou o nosso HD Multiboot lá no programinha, né? Ficou aquela tela verde, deu tudo certo. Você pode reparar que a gente foi criado aqui pelo programa, né? 3 partições desse HD. Caso você não saiba o que é uma partição, imagina uma caixinha. O HD é uma caixinha. O espaço, o tamanho que tem ali dentro dele é específico, né? No caso aqui é 1 TB. Então a gente tem uma caixinha de 1 TB e eu dividi essa caixinha em 2, em 3, colocasse divisórias ali. Então você teria mais partes ali dentro separadinho. É a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. São partições do HD. Então o mesmo HD de 1 TB tem 3 partições diferentes. E aqui elas aparecem como se fossem vários HDs diferentes. Então a gente tem aqui, ó, E2B, tá? Essa partição aqui é onde a gente vai colocar as nossas ISOs. A gente tem essa partição E2B PTN2, tá? Partição 2. Você não tem que mexer nela, tá? Não mexe, não coloca nenhum arquivo aqui dentro. E a partição 3, ela é livre para você usar como você quiser. Então você pode colocar aqui seus programas. Eu costumo colocar aqui, né, os meus programinhas de teste. Coloco aqui instaladores do Google Chrome, do leitor de PDF, do Office, essas coisas. Coloco aqui também alguns outros programas de técnicos mesmo, para resolver alguns probleminhas ali que eu tenho. Inclusive, eu disponibilizo todos esses arquivos, né, meu pacote de arquivos, lá no Método Viver de Informática. Se você quiser saber mais sobre o meu curso, isso aqui é só uma pequena parte mesmo de tudo que você aprende lá. Então, se você quiser saber mais, conhecer sobre o curso e ver se as vagas estão disponíveis, porque elas não ficam abertas sempre, clica aqui na descrição, vai ter um link em algum lugar para você conhecer mais sobre o Método Viver de Informática. Voltando aqui, a gente vai colocar as nossas ISOs agora dentro do nosso Multiboot. A partição que a gente vai adicionar é esse E2B. É a partição que a gente escolheu lá para ter 127 GB. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir isso aqui, arrastar isso aqui para cá, e eu vou abrir uma outra janela, porque eu tenho aqui, ó, no meu lado direito, uma pastinha com as ISOs que eu quero dentro do meu Multiboot, tá? Isso aqui são só algumas das ISOs que eu uso, tá? Só coloquei aqui para mostrar para vocês. E aqui na esquerda eu tenho lá a partição do nosso Multiboot, que é aquela E2B. Aqui dentro você tem uma pastinha chamada tracinho ISO, entra nela, e aqui dentro você vai colocar dentro de cada uma das pastinhas aqui, as ISOs que você quer. Então, vou dar um exemplo aqui, vou pegar uma ISO aqui do Windows 10, ó, essa ISO aqui. Eu vou vir aqui no lado esquerdo, Windows, eu tenho aqui o Win 10. O que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar essa ISO e copiar ela aqui pra dentro. Bem fácil. Antigamente eu usava um programinha chamado Yumi, ele fazia isso também, mas dava muito trabalho. Dessa forma aqui é show demais, muito fácil, ó. Vai levar alguns segundinhos aqui e tá pronto, tá? Basicamente é isso. Vou voltar aqui uma pastinha e eu vou vir agora na pastinha do Windows 11, ó, Win 11. Vou vir aqui e vou copiar a minha ISO do Windows 11 que está no meu PC para dentro do Multiboot, na pastinha Win 11. Vou fazer a mesma coisa para o Windows 8, então vou vir aqui na pastinha do Windows 8 e eu vou copiar uma ISO de Windows 8 que eu tenho aqui, ó. E aí, assim, sucessivamente, você vai fazer para tudo que você tiver, ó. Você vê que tem Windows Server aqui, ó, 2012, Windows Server 2016, Windows Vista, WinXP. Vocês vão copiando aqui para cada uma das pastinhas. E aqui, gente, tem aqui também a parte de WinPE. O WinPE é basicamente um Windows portátil. É Windows Portation Edition, uma coisa assim. E aí eu vou colocar todos os meus sisteminhas que eu falei para vocês, ó. Vou colocar o Sergey Strelec, o Macrium Reflect, o LazySoft, o Hirens Boot, o Acronis True Image e só. Vou colocar esses para cá também, ó. Copio dentro da pastinha WinPE. Vocês vão ver já, quando eu for mostrar para vocês como acessar esse Multiboot e como usar ele, onde que vocês vão encontrar essas ISOs, tá bom? Fica tranquilo. Voltando aqui, por último, na pastinha de ISOs eu tenho aqui Linux. Dentro da pastinha Linux eu vou colocar o meu Ubuntu, que é um Ubuntu até um pouquinho antigo que eu tenho aqui, mas ele funciona. Às vezes o Windows do cliente não tá indo para frente, não tô conseguindo acessar ele, mas eu acesso através desse Linux para ver como que tá o HD, né? Para ver se tá funcionando, se ele tá reconhecendo bonitinho. Você pode também testar a internet.
Então, às vezes, o PC do cliente não está conhecendo o sinal de Wi-Fi, não está achando nenhuma rede. Aí eu entro através do multiboot lá nesse Ubuntu e aí eu vejo se lá tem internet. Basicamente isso. E aí é isso, gente. Depois de copiar todos os arquivos para cada um para suas pastinhas, a gente vai para a parte de como dar boot nesse HD. Aí, pessoal, é o seguinte, tô com o notebook aqui de um cliente, um Lenovo, para fazer um reparo aqui. Eu fiz um reparo na carcaça ali, deixei ele bem da hora. E agora eu tô com o meu HD multiboot, que é aquele que a gente criou agora há pouco, né, conectado já no USB. Normalmente, gente, nos notebooks, o que você vai fazer? Você precisa ligar esse notebook no botão Power aqui e ficar apertando F2, Delete e F10 ou alguma dessas teclas para você conseguir abrir um menu de boot. Normalmente aparece na tela assim, ó, pressione F9 para o menu de boot. Mas nesse caso aqui do Lenovo, eu queria aproveitar para mostrar dar uma dica para vocês aqui muito top. Que esses notebooks Lenovo, você não consegue acessar a BIOS só ligando o notebook normal, pelo botão Power aqui. Os Lenovos, vários deles, a maioria, tem um botãozinho ali, ó, não sei se vocês conseguem ver, bem aqui, ó, bem ali tem um botãozinho, um buraquinho e dentro tem um botãozinho. Você precisa apertar ele com essas chavinhas de celular, tá vendo, ó? Ou um clipe de papel, alguma coisa pontiaguda. Você vem aqui, ó, apertei ali, ele ligou. E agora ele vai me dar as opções ali de boot. Agora é o seguinte, ó. Vocês viram que apareceu aqui uma caixinha. Eu tenho aqui BIOS Setup e o boot menu. Normalmente é isso que a gente vai querer. Mas antes, eu vou mostrar para vocês aqui no Setup. Ó, tô com a configuração da BIOS aqui aberta. E eu vou vir aqui na parte de boot. Você pode ver aqui, ó, boot mode, UEFI e Wi-Fi. O que significa? Que o notebook, ele tá lendo HD no formato Wi-Fi. Lembra que eu expliquei para vocês que tem duas BIOS diferentes. Tem a BIOS normal, a Legacy, e tem a BIOS UEFI e Wi-Fi. Nesse caso aqui dessa BIOS, mesmo ela sendo feia, assim, não tem mouse, não tem configuração bonita, ela aceita o boot em Wi-Fi. Se eu quiser mudar aqui, eu também consigo, ó, Legacy Support, tá vendo? Eu vou deixar Wi-Fi, que é o padrão dela, a gente deve evitar mexer no padrão. Se ela veio com o padrão Wi-Fi, eu vou usar um pendrive Wi-Fi. Só que o nosso HD multiboot, ele lê nos dois formatos, então tanto faz. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra dar esse boot. Então eu vou desligar aqui o PC, vou ligar novamente ele com aquela chavinha ali, ó, no buraquinho. Eu não enxergo, gente, peraí. E agora você vai procurar esse boot menu. Se o seu não funcionar, se de repente você ligar, ficar apertando as teclas aqui e ele cair no seu Windows de novo, simplesmente você vem, desliga o notebook, liga ele de novo e testa com outra tecla. Normalmente eu sei que é sempre F9, F11, nos Dell eu sei que é F12, nos HP é ESC e no Lenovo você precisa apertar esse botãozinho aqui no cantinho e aí você vem aqui, ó, boot menu. Aí, agora sim. Você pode ver aqui, ó, F-USB Device. Tem aqui XBOM, que no caso é essa caixinha aqui, ó, XBOM. Então ele já reconheceu aqui, eu dou um Enter para selecionar, falar pro computador, né, eu quero dar boot aqui. E agora ele tá carregando aqui o nosso multiboot, ó. Simples assim. Ah lá. E aqui dentro a gente tem, de acordo com o que a gente salvou lá nas pastinhas. Então tem, por exemplo, Windows Install. Lembra que eu coloquei as ISOs do Windows aqui dentro? Vamos puxar aqui uma ISO do Windows 11, ó. Eu tenho aqui, Windows 11. Se eu quiser voltar, pegar uma ISO do Windows 7, a ISO do Windows 7 que eu coloquei. E aí você tem também, voltando um pouquinho, ó, o WinPE. Eu tenho aqui aquelas outras ISOs dos sisteminhas que eu uso, ó. O Acronis, o Hirens Boot, tem aqui o Sergei Strelec, LazySoft, tá? Todas elas aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês o boot em Legacy, como que é, ó. Vou desligar o notebook, ligo ele de volta. Ah, perdão, gente, fiz cagada. Lembra que eu falei que não é pra ligar, né? Você precisa vir na chavinha aqui, ó. Eu vou só na BIOS rapidão alterar, só pra vocês verem, ó. Legacy Support, vou deixar aqui Legacy, dá um exit, beleza? Vou dar o boot aqui no pininho de novo, no botãozinho. E eu vou mostrar pra vocês como que é o boot no Legacy. Vamos lá, boot menu. E agora você pode ver que além de aparecer esse F, que é o Wi-Fi, aparece um outro aqui, ó. USB HDD XBOM. Tá vendo que é o mesmo XBOM, só que duas formas diferentes. Aonde tem F é o Wi-Fi e aonde não tem é o boot Legacy normal, tá? Em MBR. Então vou vir aqui, ó, vou dar um boot. Ó, ele é um pouquinho diferente, porque agora ele tá dando boot em MBR, mas ele funciona da mesma forma. Tem a mesma coisa aqui, ó. Windows Install menu. Dentro do Windows Install você tem Windows 7, Windows 8, então papapá. E aí voltando, eu tenho aqui o WinPE com as ISOs todas. Se eu vou selecionar, por exemplo, aqui o Hirens Boot, ó, que eu gosto bastante. Se ele perguntar aqui, ó, use não sei o que, você não faz nada, você deixa paradinho aí que ele vai carregar a melhor opção para você, ó. Pronto. Prontinho. Já deu boot, tá funcionando aqui. Obviamente eu não vou puxar esse HD daqui, que senão você vai zoar seu HD, provavelmente. E aí aqui eu consigo, ó, fazer o backup dos arquivos do cliente. Eu tenho aqui várias ferramentazinhas, ó, que não tá pegando muito foco aqui. Então, ó, recuperação de disco, imagem, partições, criar partições. Eu tenho aqui, ó, de rede, Firewall, tal, tem Internet Explorer aqui se eu precisar acessar a internet para alguma coisa. Segurança, ó, tem aqui remover a senha do Windows esquecida. Inicialização não tem nada. Tem várias ferramentas, vários programas que eu posso usar aqui
vocês entenderam como é que funciona. E aproveitando, se você tá gostando do conteúdo até aqui, se você tem certeza que isso aqui vai te ajudar, já deixa um joinha aqui embaixo e se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve para você receber mais vídeos como esse que eu tô soltando toda semana. Então, bora lá. Everton, de quanto em quanto tempo que eu tenho que atualizar as ISOs do meu multiboot? Você pode atualizar as ISOs mais ou menos assim a cada 3 meses, tá? Um pouquinho mais, talvez. Já é um intervalo bacana. Já outras, praticamente você não precisa atualizar. Por exemplo, o Macron Reflect, eu não atualizo. Mas as ISOs do Windows eu costumo atualizar ali a cada 3 meses, 4 mais ou menos. Até porque normalmente esses outros sisteminhas a gente sempre usa eles offline. Então não tem problema ali com segurança, né? Com ataque de hacker, esse tipo de coisa. E às vezes, gente, pode acontecer o seguinte, o multiboot ele falha, né? Na rua, quando você tá precisando dele, ele não dá boot mais, ele acontece algum BO, ele corrompe. Isso acontece de vez em quando. Não é tão comum, mas acontece. Principalmente se você tem a mania de ficar tirando, puxando o HD com ele ligado, conectado. Então você deu boot aqui no sistema, terminei de fazer os testes, tchum, você puxa, entendeu? Isso aqui pode corromper o seu HD. Então o que que eu recomendo, né? Eu recomendo que além desse HD multiboot ou pendrive multiboot, você tenha outros também, tá? De reserva. Você pode ter 2 multiboot. Eu fiz isso por muito tempo. Eu tinha um HD multiboot e um pendrive multiboot. Se esse aqui desse pau, eu tinha o outro já na manga ali. E se esse aqui também falhasse, eu sempre carregava com DVDs, vários DVDs ali de instalação para mim não ficar na mão, na rua. Mas o importante é isso, é sempre você ter 2 opções, redundância sempre, e você sempre tá atualizando ali, verificando, fazendo teste no seu HD, ver a saúde dele para ver se tá bom, né, para você não correr o risco de ficar usando ele zoado, de repente copiar um backup de um cliente para cá e ele acabar dando pau. E também sempre mantenha suas ISOs atualizadas ali, né, faz a revisão básica. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha te ajudado bastante. Se você conseguiu fazer e deu certo, deixa aqui nos comentários me agradecendo para eu saber que eu consegui te ajudar, tá bom? E não se esquece de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos top, mais dicas e tutoriais como esses. Tamo junto, brigadão, é nóis!